Bom dia, igreja. Pastor Carlinhos é humorista, né, gente? Por isso que ele ficou chateado de não participar aí da Noite dos Talentos, né? Antes de nós começarmos, obrigado. Enquanto estávamos adorando ao Senhor, principalmente hoje, com o início da reunião, em que a Cíntia falou dessa questão geracional, eu senti uma presença do Senhor muito grande aqui nesse lugar. E aí me veio um texto que eu queria ler antes de nós compartilharmos a palavra. William falou a respeito de nós entrarmos no Santo dos Santos com ousadia. E durante a ministração, a Cíntia comentou a respeito da canção que ecoa nos céus, que é Santo, 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 Santo é o Senhor. E aí tem um texto que está em 1 Reis, no capítulo 8, quando está reconstruindo o templo, em que Davi convoca o povo para fazer uma grande oferta. Deus vira para Davi e fala, não é através de você, mas é através do seu filho Salomão, e o templo é reconstruído. Aí em 1 Reis, no capítulo 8, versículo 12, fala assim, no versículo 9, então é 1 Reis, capítulo 8, versículo 9. Nada havia na arca, senão as 2 tábuas de pedra, que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, ao saírem da terra do Egito. Versículo 10. Tendo os sacerdotes saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não podiam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encherá a casa do Senhor. Jesus, ele rasgou o véu que nos separava do Santo dos Santos. E hoje nós temos livre acesso. E não só os anjos declaram Santo, 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 Santo é o Senhor. Mas Deus nos dá a oportunidade de aqui, enquanto estamos com vida, enquanto temos fôlego, declarar a santidade do Senhor. Davi, depois que foi confrontado pelo seu erro, em que o filho ficou enfermo, Davi fez um jejum, e ele orava, e ele clamava ao Senhor, e ele ficou sem comer, e ele ficou sem se banhar. Até que ele ouviu vozes, burburinhos, ele disse, o menino foi curado. E disseram para ele, não, o menino morreu. Davi vestiu, ele se banhou, vestiu as suas vestes, e ele entrou na casa do Senhor e declarou, Santo, 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 Santo. Eu não sei o que você tem enfrentado. Hoje de manhã eu estava orando, e aí eu comecei a rir, porque às vezes nós queremos dar direção para o Senhor, como se Ele não soubesse das coisas. E aí eu comecei a rir, falei, Senhor, me desculpa, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Eu não sei se você tem enfrentado alguma dificuldade, como o William orou aqui, eu não sei se você tem enfrentado alguma tristeza profunda que tem te roubado a presença do Senhor, eu não sei se você tem chorado, eu não sei se você tem estado enfermo, mas eu sei que Deus não perdeu o controle das coisas. Então feche os seus olhos um pouquinho aí. Eu queria que você adorasse ao Senhor. Existe uma presença do Senhor aqui nesse lugar profética. E quando o Senhor manifesta a sua presença, eu creio que ali há cura, restauração, ali há alinhamento, há perdão, há restauração. Pai, nós clamamos ao Senhor nessa manhã. Santo, 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 Santo é o Senhor e não há outro como Tu. Nós te bendizemos e declaramos que só o Senhor é digno de todo o nosso louvor e de toda a nossa adoração.
Nós não somos perfeitos, mas o Senhor é quem opera em nós, tanto querer quanto realizar. Que o Senhor nos ajude nas nossas fraquezas e nas nossas limitações, porque nós queremos, ó Deus, te servir com um coração grato, com um coração sincero, com um coração sensível. Que o Senhor vá à frente, abrindo o mar, como o Senhor já fez. Que o Senhor venha operando milagres, sinais e maravilhas no meio do teu povo. E que nós possamos, ó Deus, glorificar o teu santo nome em toda e qualquer circunstância, em nome de Jesus. Amém. Queria deixar um beijo para minha esposa, ela não pôde participar. Minha mãe está aqui presente, o Felipe está aqui do lado, a Laurinha está em viagem. A mensagem que eu queria compartilhar com vocês, ela começou através de uma fala do pastor Horácio a respeito de uma canção, e essa canção é Sonda-me. Conhecem ela? Conhecem? Sim ou não? Sim. Então ela começa dizendo: sonda-me, Senhor, e me conhece. E ele pede o quê? Quebranta o meu coração. Vai dizer mais: transforma-me conforme a tua e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada. Ora, usa-me. Começou com essa canção. Tem algumas canções, tem algumas passagens que elas me provocam muito. Nesse dia eu comecei a meditar nessa canção. Eu falei assim: Deus, esse negócio é muito profundo. Porque começa dizendo: sonda-me. E aí eu separei alguns trechos com base bíblico, para nós podermos compartilhar. Então a primeira coisa, sonda-me. Queria que você abrisse comigo em Salmos 139. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, a Lucinéia pediu para avisar que a torneira branca do filtro é água natural. Ok? Tudo a ver, né? E aí, Salmo 139 diz o seguinte, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Outra coisa também, eu queria agradecer ao Gustavo, ao William, ao Maicon, que nos abençoou aí durante esse período de abertura, oração pelos necessitados e dízimo e oferta. Versículo 1 diz o seguinte: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Aí eu pergunto para você, existe alguma situação na sua vida que Deus não conhece? Você acha que acontece alguma coisa na sua vida e Deus fala assim: nossa, choquei.
Eu não sabia que isso ia acontecer. Então, não tem nada que surpreenda Deus. E eu não quero entrar aqui naquela discussão, porque acontecem coisas ruins com pessoas boas. Também não quero entrar aqui na discussão, por que Deus permite que aconteça determinadas situações tristes. Meu intuito não é esse. O meu intuito é dizer que Deus está no controle de todas as coisas e que não tem nada que o surpreenda. Ainda que eu e você não compreendamos aquilo que está acontecendo, Deus, na sua infinita sabedoria, Ele sabe todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. E Ele não perdeu o controle das coisas. E isso, para mim, é que me chama a atenção. Eu falo assim, Deus, eu estou vivendo, agora é um testemunho pessoal, eu estou vivendo um período de cura das emoções. A minha mãe está aqui e eu não tenho vergonha de dizer, eu sou filho de um lar que são separados. E o meu intuito não é falar é culpa de A ou culpa de B. Eu tenho 25 anos de convertido, sou casado com a Fernandinha, nós vamos fazer 21 anos de casado. E eu tenho descoberto que traumas da minha infância têm me paralisado em determinadas circunstâncias. E quando eu leio essa passagem em que o salmista está dizendo, Senhor, sonda-me e conhece, e aí no outro versículo ele vai dizer, sonda-me, ó Deus, no versículo 23, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Quando nós pedimos para o Senhor, Senhor, sonda o meu coração, nós estamos declarando para Ele, entra na minha vida, sonda, vê se tem alguma coisa ruim no meu coração. E se tiver alguma coisa ruim, me tira desse caminho e me coloca no seu caminho. E para falar isso tem que ter coragem, irmão. Porque existem departamentos ou compartimentos da nossa vida que nós não queremos que ninguém entra, que ninguém mexe, que ninguém põe a mão. Então, a canção começa dizendo, sonda-me. O salmo começa dizendo, sonda-me. Pergunto para você, você tem esse entendimento, você tem essa coragem de dizer para o Senhor, Senhor, sonda-me. Porque existem pensamentos que são ocultos, existem lembranças que elas nos trazem traumas, elas nos paralisam. Existem questões que precisam ser resolvidas e nós às vezes fugimos dessas questões. Mas eu tenho descoberto que Deus nos quer por inteiro. Ele não quer somente um pedaço. Ele nos quer por inteiro, porque foi Ele quem te criou. Ou você acha que você se esconde de Deus? Ah, não, isso aqui Deus não sabe. É só eu. Não, isso aqui Deus não conhece. Escondidinho, só eu e eu. Ou você acha que Deus não conhece? Ou você acha quem te formou? Quem que conhece as suas mais íntimas intenções? Então, eu queria que nós, e eu me incluo nisso, por inteiro, que nós pudéssemos ter essa sensibilidade. O Gustavo abriu a reunião dizendo assim, olha, nós precisamos nos posicionar. E de fato, é chegado um tempo onde nós precisamos nos posicionar. Nos posicionar como cristãos. Nos posicionar, e eu não estou dizendo de perfeição. Eu estou dizendo de posicionamento na palavra de Deus. De posicionamento nos alicerces, nos princípios, na verdade absoluta. E não negociarmos as coisas de Deus, em vivermos intensamente aquilo que Deus tem nos ensinado, aquilo que nós temos aprendido.
É nós expressarmos o amor de Deus aonde quer que nós estivermos, fazendo todas as coisas como se fosse para o Senhor. É nós nos mergulharmos. E aí, fazendo só um paralelo, quando nós mergulhamos, olha, eu não sou nenhum atleta, mas eu conheço as modalidades de nado. E eu não gosto de entrar numa piscina onde não dá pé. A gente brinca. E aí, quando Deus fala assim, se lança nas minhas águas, águas profundas, quer dizer assim, cara, você perde o controle. Agora você perde o controle. Você perde o controle para Deus. Entendem isso? Sim ou não? E aí continua dizendo, enche-me até que em mim se ache só a ti. Sermos cheios da presença de Deus até que não haja mais espaço para as minhas intenções pecaminosas. 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 12, e aqui eu vou ler a Almeida Revista e Corrigida. Eu peguei algumas versões. Eu gosto da Nova Versão Transformadora, mas o texto aqui se encaixa melhor nessa versão. Então, 1 Coríntios 6, 18. O apóstolo Paulo dizendo assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar, diz a minha tradução, não me deixarei dominar por nenhuma. Então, todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou fazer. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou deixar me dominar. Aí, eu pergunto para você, o que tem te dominado? Às vezes a gente brinca e fala assim, nossa, eu sou... Eu falando de mim, né? Às vezes a gente brinca, não, isso são falas minhas. Antes da minha conversão, eu achava que eu era autossuficiente. Que eu era dono do meu nariz. E de repente eu era totalmente dominado pelas minhas paixões e pelas minhas inclinações ao pecado. E aí nos convertemos, conhecemos a Jesus, começamos um período de transformação. E ainda assim, existem questões que nós precisamos nos alinhar com o Senhor. E a pergunta que eu faço para você nessa manhã, o que tem te dominado? Suas vontades? O que tem te dominado? Seu trabalho? O que tem te dominado? A preocupação? O que tem te dominado? A tristeza? A angústia? A raiva? O medo? O que tem te dominado? O apóstolo Paulo vai dizendo assim, olha, eu posso todas as coisas, mas eu não vou fazer. Depois nós vamos ler um outro texto que ele fala um negócio muito bacana. Mas o que eu queria que você pensasse comigo agora, o que tem me dominado? O que tem enchido o seu coração? João 3,30 vai dizer assim, ó, é necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que nós possamos permitir que o Senhor cresça em nós. Existe aquela canção, feche seus olhos um pouquinho aí. Canta comigo aquela canção. Que ele cresça e eu diminua. Que ele apareça e eu me com as em todo seu amor.
servos de todos os irmãos, servo de todos os irmãos. Temos tido essa sensibilidade de servir a pessoa que está ao nosso lado? Eu gosto de ficar ali na porta da igreja, cumprimentando ou despedindo dos irmãos. E eu olho para cada um de vocês e olho para mim e falo assim: Deus, cada um tem uma luta, cada um tem uma história. E tem muita gente que está lutando sozinho. Tem muita gente que está naufragando. E às vezes nós estamos do lado e não estamos percebendo. É claro que em algumas ocasiões nos faltam sensibilidade. Em outras, falta a pessoa também pedir um socorro. Então eu queria que você tivesse liberdade de, se estiver passando por algum momento difícil, que você não fique sozinho. Procure os nossos pastores, procure um líder, procure uma pessoa de confiança. Fala assim: cara, eu estou sozinho. Procure um ombro amigo. Tem pessoas que estão lutando sozinhas, angustiadas, sofrendo. Eu não queria falar sobre isso, mas às vezes Deus me constrange com algumas coisas. Assim, Deus, é um negócio muito atrapalhado de ficar falando. Existem algumas pessoas segregadas dentro da igreja. Como assim, Juliano? Existem algumas pessoas que acabam ficando no cantinho. Por exemplo, a terceira idade. Nós podíamos fazer um chá para a terceira idade, um bate-papo. Aí fala assim: nossa, terceira idade já está ultrapassado, né? Às vezes nós falamos assim: jovens, casais, homens, mulheres. E a terceira idade? Mães que estão cuidando dos seus filhos sozinhas. Mães solteiras. Ou mães que às vezes, por algum motivo, tiveram um rompimento do casamento. Estão sozinhas. Da mesma forma, pais. Filhos, que às vezes estão sozinhos. Solteiros. Solteiros. Não, eu sou solteiro. Sou um solteiro, jovem, adulto, solteiro. Por alguma razão, sei lá, rolou e tal. E aí? O que nós podemos fazer para acolher essas pessoas? Falar assim: cara, você é importante. Moça, você é importante. Mulher, você é importante. Terceira idade, você é importante. O Maicon acabou de dizer aqui, ó, Abraão, 75 anos. Uhul! Caleb e Josué, uhul! Vamos conquistar a terra, já se passaram 40 anos, eu estou com 85 anos. Força! Tenho força! Tem sabedoria, tem experiência de vida, tem conselhos. Então nós precisamos ter um pouquinho de sensibilidade. Amém? E aí diz mais o seguinte: como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quais dessas características eu e você temos sido? Temos sido ponte, que serve para unir pessoas, unir propósitos. Temos sido um farol. A Bíblia fala assim, para mim e para você, Jesus falando: vós sois o sal, vós sois a luz. Será que nós temos brilhado? Ou será que nós temos enegrecido o ambiente? Está assim, aquele ambiente claro, vem eu, Juliano, digo: rapaz, mas parece que escureceu a parada aqui. O homem está carregado. Mas não está carregado de coisa boa, não. Está destemperado. Será o que nós temos sido? Será que temos sido esse farol? O que diz isso? Uma pessoa que traz uma direção, uma pessoa que ilumina o ambiente, ilumina no bom sentido de dizer assim: cara, vocês estão angustiados, eu posso tentar te ajudar,
eu posso tentar te servir, eu posso tentar te apoiar, eu posso fazer nada, mas eu estou aqui com você. Nós temos sido pontes, nós temos estabelecido contatos, nós temos levado as pessoas, sendo ponte, um caminho até Jesus, ou nós temos sido aquelas pessoas que afastam as pessoas da presença de Deus, afastam as pessoas do bom caminho? O que eu e você temos sido? E quando nós falamos isso, é um lance assim, em todos os lugares. Ontem nós participamos, fomos convidados a participar da reunião dos adolescentes. O pastor Carlinhos estava, deu uma mensagem ali para os adolescentes, que tem sido coordenado pelo Hugo. E aí ele falando a questão de escolha, o que eu tenho escolhido, o que eu decido. Quais têm sido as nossas decisões? Às vezes, nós não temos controle do que vem de fora para dentro. Por exemplo, um acidente, uma pessoa que te machuca, uma pessoa que te ofende, uma demissão, uma doença, um trauma. Você não escolhe isso. Mas a resposta que eu vou dar, essa eu posso escolher. É fácil isso, gente? É fácil? Você está passando um momento de crise? Qual que é a sua vontade? Vou contar um testemunho aqui então. O Felipe joga bola. A Fernandinha não participa mais dos jogos, não vai assistir porque ela fica muito agitada. Aí eu vou. Estávamos lá em Catalão, os meninos de 12 anos, gente. 12, 13 anos. O Felipe estava lá no campo, jogando. Aí os meninos começaram a dar um pau um no outro lá assim. E eu estava fora do alambrado. E tinha um menino, petitinho assim, ele é bem petitinho mesmo. E aí no meio da confusão, acabou o jogo lá, veio um grandão, porque tem uns meninos de 14 anos, 13 anos, que eles são grandão. Tem outros que ainda é petitinho, não deu estirão. E eu do outro lado do alambrado, o Felipe no gol, e no meio de campo. Aconteceu a confusão, veio um grandão no petitinho e fez assim. O petitinho, muito esperto, ele fez assim. Aí ele saiu fora. Eu peguei no alambrado, gente, me perdoa, viu? É muita feiura. Eu peguei no alambrado, aí eu fiz assim. Ajuda ele! Dá na cara dele! Dá na cara dele! Porque eu não podia pular o alambrado. E eu pro Felipe, corre para lá! Corre para lá! Aí eu pergunto, gente, que testemunho que é esse? Aí eu paro, eu faço assim, misericórdia. Deus me ajuda. Eu viro para o Felipe e falo assim, filhão, desculpa, cara, fiquei meio empolgado ali. Eu, não, papai, tá de boa. Porque eles gostam daquilo, né? Eles ficam empolgados. Nós ia pegar os meninos. Eu falei, ia nada, rapaz. Pegar quem? Ia nada. Então, mas eu fico pensando, né? Como sermos um farol no meio de um negócio desse? Eu falo assim, Jesus. Esses dias atrás, vou abrir um outro parênteses, eu quero já caminhar para nós terminarmos no horário. Esses dias atrás, eu levantei e me vinha muito forte, assim, porque eu no meio de uns períodos de dificuldade, assim, de emoções, ansioso por algumas questões do trabalho. Aí veio no meu coração assim, Jesus é aquele que acalma a tempestade, Jesus é aquele que acalma a tempestade, Jesus é aquele que acalma a tempestade. E eu fui ler os textos, Mateus, Lucas e Marcos, quando Jesus está no barco e os discípulos estão com ele. Então Jesus fala assim, vamos para o outro lado, foi Jesus que disse. Jesus está no barco. E de repente vem a tempestade. E o barco vai. Aí eu fiquei pensando, Jesus dormindo. Como que os discípulos chegavam até Jesus? Mestre, senhor. Aí Jesus levanta, arruma o cabelo. Pois não, discípulos. O senhor não está vendo? Aí Jesus fala assim, meus filhos,
Homens de pequena fé. Você acha que é assim que rolou? Paulo está torando lá assim. Rá! Eu, se fosse, oi, mestre, vamos, você está vendo? Aí Jesus agora acorda. O que foi, rapaz? Pô, presta atenção. Não me acorda aqui assustado, não está vendo que eu estou dormindo? Aí eu fico pensando, por que eu faço esses pensamentos? Porque nós somos emoção, gente. Emoção. Emoção. E aí, Jesus, que também viveu emoção. Por quê? A Bíblia fala que Jesus chorou, sim ou não? Jesus, ele ficou angustiado, sim ou não? Jesus, ele chegou lá no templo, aí ele viu lá o povo, e ele falou assim, parem com isso. Por que vocês estão fazendo isso? Ia batendo nas mesas assim? Então, Jesus é emoção. Jesus também é emoção, mas não pecou. Ele dominou as suas emoções. Para nós finalizarmos, o pessoal do louvor puder já nos ajudar, é 2 textos que eu vou ler rapidamente. Em um outro momento, se Deus permitir, a gente pode falar um pouco mais sobre eles, mas eu vou só ler. 1 Coríntios 9, do 19 até o 22, fala assim, o apóstolo Paulo dizendo, embora eu seja um homem livre, fiz-me escravo de todos para levar muitos a Cristo. Quando estive com os judeus, vivi como judeus para levá-los a Cristo. Quando estive com os que seguem a lei judaica, vivi debaixo dessa lei. Embora não esteja sujeito à lei, agi desse modo para levar a Cristo aqueles que estão debaixo da lei. Quando estou com os que não seguem a lei judaica, também vivo de modo independente da lei para levá-los a Cristo. Não ignoro, porém, a lei de Deus, pois obedeço à lei de Cristo. Versículo 22. Quando estou com os fracos, também me torno fraco, pois quero levar os fracos a Cristo. E aí diz assim a minha tradução, sim, tento encontrar algum ponto em comum com todos, fazendo todo o possível para salvar alguns. Faço tudo isso para espalhar as boas novas e participar de suas bênçãos. Então, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. O que você tem feito para anunciar as boas novas? E aí, por fim, fala assim, eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Quantos querem ser usados por Deus? Isso aqui não é fala minha, foi um pastor que falou isso aqui no Compar. Quantos querem ser usados como Lázaro foi usado? Aí a gente fala assim, não, Senhor, assim não, eu não quero não. Quantos querem ser usados como Paulo foi usado? Açoitado, naufrágio, apedrejado, preso, perseguido. Aí a gente, não, Senhor, assim não. Como Naamã chega diante do profeta, e aí ele fala assim, rapaz, eu achei que eu ia chegar aqui, o profeta ia fazer assim, ia me curar, agora o cara manda eu entrar num rio sujo. Não. Aí a gente fala assim, Senhor, eu quero ser usado. Aí de repente Deus começa a nos usar. Aí a gente fala assim, Senhor, agora eu não quero mais não. Não, assim, eu achei que era de outro jeito. Não era para ser assim um super empresário, uma Mercedes bem bacana, conta bancária cheia, e eu poder ajudar uma meia dúzia de gente. Aí Deus fala assim, não é assim que eu quero te usar não. Quero te usar naquela dificuldade que você passou. Eu quero te usar naquele momento de crise que você viveu. Eu quero te usar naquela enfermidade que você teve. Eu quero te usar nas suas tristezas, nas suas angústias, porque não é sobre você, é sobre mim.
Aí você fala assim: Senhor, mas o que eu faço? Está doendo demais. E Deus vira e fala o seguinte: não temas, porque eu estou contigo. Eu vou usar, como falou, essa enfermidade não é para a morte, mas é para que muitos vejam a glória de Deus. Então, eu volto a dizer para você: seu momento de crise não vai te matar, mas Deus vai transformar num grande testemunho. Como? Eu não sei. Não sei. Filipenses, de novo o apóstolo Paulo, ele fala assim, ó, Filipenses 1, versículo 27 até o 30. O mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna das boas novas de Cristo. Então, quando eu for vê-los novamente, eu mesmo, quando ouvir seu respeito, saberei que estão firmes e unidos em um só espírito, em um só propósito, lutando juntos. Vira para o irmão aí, para a irmã, fala assim: vamos lutar juntos. Juntos! Vamos lutar juntos! Mas isso tem que ser verdade. Tem que ser verdade. Pode ser só uma frase bonita, uma frase de efeito. É você poder contar com alguém e falar assim: estou chorando, estou triste, o que eu faço? Pode ser que do outro lado da linha alguém fale assim: eu não sei, mas estamos juntos. O que você quer que eu faça? Vou ir te ver, vamos tomar uma água junto. Não é nem um café, vamos tomar uma água junto. Aí o apóstolo Paulo diz assim: não se deixem intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Isso é um sinal de que Deus de que eles serão destruídos e vocês serão salvos, pois vocês receberam o privilégio. Presta atenção nisso agora. Eu estou no versículo 29. Porque a vocês foi dado o privilégio, não apenas de querer em Cristo, mas também de o quê? Cara, isso é fácil. Aí se eu perguntar assim: quem quer as bênçãos de Jesus? Oba! Quem quer sofrer como Jesus? Os discípulos falaram para Jesus: Senhor, aonde for, nós iremos também. Jesus vira para eles e fala assim: vocês podem beber do cálice que eu vou beber? E aí eles falam assim: nós podemos. Aí Jesus fala assim: pode até ser, mas não é agora. A obra de Deus é linda demais, amém? Você fala assim: eu não estou entendendo nada. Permaneça. Está doendo demais. Permaneça. Estou com vontade de desistir. Peça socorro. Eu sou cheio de erros, sou cheio de falhas, sou cheio de pecado. Se acerte com Jesus. Ele não vai abandonar você não. Aí ele termina dizendo assim: estamos juntos nessa luta. Vocês viram as dificuldades que enfrentei no passado e sabem que elas ainda não terminaram. E o apóstolo Paulo vai dizer no final: combati o bom combate. Combati o bom combate. Fiquei firme, guardei minha fé. É muito bacana compartilhar isso. Mas amanhã é segunda-feira e às vezes você tem um monstro para enfrentar.
Aí eu falo para Deus assim, Deus, como é que eu faço um troço desse aqui? Porque minha vontade é xingar meio mundo, mandar isso tudo ir para o meio do inferno. Aí o Espírito Santo fala assim, opa, segura o seu momento, continua firme, que Deus nos ajude, amém? Deus nos ajude, mas nós estamos no melhor lugar, aqui, no melhor lugar, buscando na fonte inesgotável, buscando nele, por ele, para ele, por meio dele, são todas as coisas. Vamos adorar o Senhor. Deixa Deus ir falando no seu coração aí. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Fala com Ele, entra, Senhor. Quebranta o meu coração. Faz a sua vontade, faz a sua vontade.